Bom, gente. Boa noite. Meu nome é Natália. Tenho 31 anos, moro em São Paulo, mas hoje mais ali no interior, a uns 100 quilômetros da capital, em São José dos Campos. Eu sou Analytics Engineer na Nubank. Estou na área de dados, trabalhando na área de dados e Analytics há mais de 6 anos. Comecei como analista de dados, fiz a transição para Analytics Engineer ali em 2021, e estou gostando bastante dessa posição, eu acabei me encontrando nela, e é isso aí. Hoje vim apresentar com vocês o Business Case junto com a Tati, que vai se apresentar agora. Oi, gente, boa noite, eu sou a Tati, tá? Eu tenho 32 anos, fiz uma transição de carreira recentemente, né? Então eu sou de formação engenheira, mas não trabalhava com isso, né? Não estava na área de tecnologia, trabalhava no setor público e tal, nada a ver. E aí em algum momento resolvi que queria fazer uma transição para a área de tecnologia, né? Acho que é uma história meio parecida, imagino que tem muitas dessas histórias aqui. E aí percebi que tinha muito desses tipos que em vários processos seletivos, né? Hoje eu sou analista de dados lá no Banco Roxo. Muitos dos processos seletivos têm esse tipo de business case, né? Então, a gente, já iniciando aqui, a ideia aqui é trazer um exemplo, né, de como utilizar a lógica e esse tipo de coisa. Deixa eu passar aqui o slide. Pode ir, né? Boa, então, qual que é a ideia hoje? Qual que é o objetivo, né? Quando a gente pensa no que exatamente a gente vai falar aqui, a ideia é compreender problemas de negócio, estruturar possíveis soluções usando um pensamento analítico. Então, a gente vai trazer um business case para vocês. Esse business case está dividido ali em algumas etapas em que a gente vai exercitar o pensamento analítico. E por que isso é importante? Primeiro, porque a resolução de problemas é uma das habilidades chaves, a chave ali de uma carreira de dados, especialmente quando ela é conciliado às necessidades do negócio, né? Então, a solução, quando a gente entrega uma solução em várias ali posições de dados, então, uma análise feita por um data analyst, né? Um modelo de machine learning feito por um cientista de dados, ou até um pipeline de dados entregue por um engenheiro de dados ali, eles tendem a resolver problemas de negócio, né? E quanto maior a finalidade desses profissionais na área de dados, mais conectados aos problemas ali, mais macros do negócio, né? Com relação a lucro, aquisição de outras empresas, a aumentar o número do time ou não, né? E por que fazer isso? Mas ali vai ser importante a gente está conectado com esses problemas, né? E vão envolver cada vez mais o pensamento analítico. Como é que a gente vai fazer isso? Então, um pouco do que eu já falei aqui, a gente vai resolver um caso de uso real, através de perguntas e respostas, né? Que poderiam ser conduzidas numa entrevista. E, comumente, essas perguntas, elas podem aparecer ali por cargos de gestão, em dados, para cargos ali de análise de analista de negócio, né? Business analyst ou até data analyst também. Perfeito. Aí, o pensamento analítico, né, a gente pensando aqui uma ideia geralzona, o que é esse pensamento analítico que a gente fala tanto, né, que a gente trouxe uma definição do Wikipédia, né, que nos pareceu bastante completa, e ela vai dizer o quê? Pensamento analítico é uma forma de explicar as coisas através da decomposição em parte mais simples. Então, a primeira coisa que vocês vão ver, e eu acho que é uma forma de visualizar as coisas bem interessante, é você partindo de um problema, você vai quebrá-lo, né? Então, assim, a grande questão, né, tipo assim, dos problemas de negócio, esse tipo de coisa, é que você normalmente vai ter um grande problema que você não tem como resolvê-lo olhando como um todo. Então, você pega e quebra. Então, partes mais simples que são mais facilmente explicadas ou solucionadas. Esse pensamento se processa por meio do entendimento do contexto, né? Então, o problema, você precisa entender qual é o contexto para você entender. Você não chega não existe uma solução certa sempre. Então, você precisa entender o contexto para conseguir entender o problema e aí sim chegar na solução de análise de dados e fatos. Pode envolver raciocínio dedutivo,
muitas vezes utilizando a matemática, então vai ter algumas continhas, muitas vezes ver ali se é lucrativo, se tem prejuízo, lógica e um planejamento de ações. Ou pode envolver um processo gradativo de indução e experimento, né? Então, por exemplo, na vida real, uma análise de negócio é uma coisa que é bastante clássica, né? É você ter uma hipótese, você põe para testar, né? Faz ali uma feature, põe para testar, né? Isso é um experimento, testa e aí volta para ver se resolveu aquele teu problema ou não, né? Se ficou mais aceitável, se ficou mais interessante. Mas esse é mais ou menos o que está ali por trás, empregando princípios de técnica de pesquisa e análise estatística. Então, essa é uma ideia geralzona do pensamento analítico, e aí é partindo disso aqui, né, que a gente vai descer para o nosso case. Boa, então qual que é a ideia, né? A ideia é trazer aqui uma metodologia em que ela vai ser aplicada no business case que a gente vai mostrar aqui. É uma metodologia que ela é bem comum ali do pensamento analítico, então, como é que o pensamento analítico ele pode ser dividido, né? Primeiro, por meio da definição de um problema, então é preciso compreender o problema, identificar se tem alguma incógnita, né, que aparece por meio de uma pergunta, né? Quais são os dados ali que aparecem de primeira, aparece de primeira ali, na definição do problema, quais as condicionantes, quais as condições que fazem aquele problema existir. E a ideia, qual que é a ideia? Coletar as informações mais importantes e geralmente anotar, né? Quando a gente está conduzindo ali uma entrevista. A segunda etapa, geralmente, é a formulação de hipóteses, né? Então, a partir da definição do problema, de todos os detalhes que a pessoa entrevistadora vai conseguir ali te fornecer, você formula perguntas a serem exploradas, enquadra as perguntas. Qual que é a ideia? Você pode enquadrar as perguntas em quem, onde, quando, por quem, e considerar as incógnitas também dessas definições do problema. A parte 3 é a coleta de fatos e dados, então, por meio das perguntas que vão ali aparecendo ao longo das entrevistas, ou até na própria definição do problema, se a entrevista foi conduzida e você tiver a maior parte ali dos dados, você vai coletar ali os dados fornecidos pelos problemas e vai começar a conduzir ali a sua análise na etapa 4, né? Aí na condução da análise, a ideia é que você estabeleça essa conexão entre os dados, né, e incógnita do problema com as hipóteses. E nessa etapa é muito comum a efetuação ali, o uso de cálculo, até para validar as hipóteses também, tá? E, por último, o desenvolvimento da solução. O desenvolvimento da solução é basicamente a gente estabelece um plano de resolução a partir do que a gente coletou na análise, né? Verificar cada passo de análise e responder uma pergunta ali final. É possível verificar o resultado e os argumentos relacionados àquela análise que você conduziu por meio daquela coleta dos fatos e a formulação de hipóteses? Então, tá tudo ali conectado, tá? Acho que pode ir para a próxima, Tati. Então, como é que vai funcionar aqui? A gente vai, eu e Tati, a gente vai. Só que meu cabelo está latindo. Não sei se está atrapalhando. Não, tranquilo. Vamos lá. Aqui a gente vai ter um case, né? E eu e a Tati, a gente vai se dividir em 2 papéis. Eu vou ser a pessoa entrevistadora, que vai entrevistar a Tati, passando o contexto do problema, a definição do problema e fazendo as perguntas. E a Tati ali vai ser a pessoa candidata, né? Que vai formular ali as respostas, conduzir as respostas. A gente vai fazer 4 questões, né? Até para caber aqui, né, nessa live. E cada questão a gente vai abrir depois para uma pergunta, tá? Ou a minha microfone, ou a Camis vai ajudar a gente ali a fazer a moderação das perguntas para a gente conseguir respondê-las, tá? Ao final de cada uma das 4 questões. Então, vamos lá. Vamos para a primeira etapa, então, que é o contexto do problema. O que a gente vai trazer aqui? Primeiro que o nosso cliente, ele é o Maravilhoso Hambúrguer, o MH, que é uma rede de fast food que compete ali lado a lado com o McDonald's. Aí alguns dados. É a 4ª maior rede de fast food do mundo, que é medida ali pelo número de lojas de funcionamento.
Ela oferece alimentação e combos nas 3 diferentes refeições, do café da manhã, almoço e jantar. Peraí que minha Alexa ligou aqui. Desculpa, gente. Embora ali a Maravilhoso Hambúrguer, a MH, possui ali algumas das suas lojas, ela opera majoritariamente em regime de franquia, né? E o modelo de negócio dela é composto por 85% de lojas pertencentes a franqueados. Qual que é a estratégia de crescimento, né? Ela fez algumas aquisições, começou a analisar algumas outras aquisições potenciais, que inclui a Perfeito Donuts, a PD, que é uma produtora de donuts em crescimento ali, principalmente nos Estados Unidos e outras regiões, tá, globais. A PD, ela também opera no modelo de negócio de franquia, mas é um pouquinho diferente. Enquanto a MH franqueia restaurantes, a PD franqueia regiões. Então, o que isso quer dizer? A PD, o franqueado é obrigado a abrir um determinado número de lojas em uma região. Eu, como pessoa entrevistadora, perguntaria, Tati, fez sentido alguma pergunta? Ótimo. Então, gente, aqui, né, a gente está, né, de uma certa forma, simulando de uma forma bem tranquila. Acho que também depois, para quem quiser, pode ir lá no YouTube, tem várias entrevistas onde você vê realmente como funciona. Mas a primeira coisa é isso, né? Então, a Nath, ela trouxe aqui o contexto da pergunta, e é sempre assim, viu, gente? É sempre um case que é, tipo, qualquer coisa, né? Assim, tipo, muitas vezes não tem a ver com o negócio, né? Então, você está fazendo uma vaga num banco, aí você vai resolver um case de setor público, entendeu? Então, porque a ideia é ver se você consegue, partindo de um problema super fora da tua realidade, consegue estruturar. Então, aqui ela trouxe para a gente, né? E aí eu acho que seria o momento de eu entender então a ideia seria eu estar anotando, né? Questioná-la se eu entendi tudo, né? Então, as principais informações e tal. E aí, se eu não entendi, questionaria alguma coisa, tiraria alguma dúvida, mas acho que é isso. E aí, com isso, acho que a gente consegue já ir para a primeira pergunta, né? Boa. Então, no slide anterior, eu trouxe o contexto do problema, mas eu não o contexto ali do problema, mas eu não trouxe o problema em si. Qual é o problema, né? A partir desse contexto. Qual que é o problema? O CEO da MH, ela contratou nossa consultoria para aconselhar se eles deveriam fazer aquisição ou não, acho que aqui está HD, mas é a PD, né? A PD. Então, fazer aquisição ou não dessa rede aí de franquias de donuts. Boa. Então, agora a gente vai... O que a gente vai fazer? Vai pegar ali aquela definição do problema e vai decompor ele por meio de resolução de perguntas. A primeira questão é... Aí eu vou perguntar para a Tati. Quais áreas, Tati, você gostaria de explorar para determinar se a MH deve adquirir ou não a PD? Perfeito. Então, aqui a gente vai começar a fazer a quebra, né? E aí, aqui a gente fez essa apresentação no semestre passado e a pessoa fez aqui a gente tem a resposta que está bem estruturada, a gente vê aqui em cima, a gente tem o contexto do problema, não, então aqui a anotação das principais informações, o nome, segmento fast food, quarta maior rede de fast food, vende combos, né, o modelo de negócio que é franquia, estratégia de crescimento. Aí a gente vem com a definição do problema. Qual que é o problema? Por que a gente está aqui? A gente quer entender se vale a pena ou não fazer a aquisição da Perfeito Donuts. Né, assim, beleza, vamos fazer uma aquisição, né? Tipo assim, como que a gente resolve? Baseado em que a gente consegue entender se vale a pena ou não, né? Aí a gente tem aqui algumas hipóteses que são levantadas. É financeiramente rentável adquirir uma nova operação? Então, aí ela trouxe aqui, potencial receita, que seria isso, entender quem é essa Perfeito Donuts, né? Quem são os consumidores, como está o crescimento, qual é o tamanho, quem são os competidores, né? Existem outros competidores que estejam se destacando? Existe barreira de entrada para entrar nesse segmento? Então, assim, vamos entender, que seria entender esse mercado. Aí, além disso, ela vai ali do outro lado, custo com boa margem. Então, qual seria o custo de combinar essa nova operação? Quanto tempo vou demorar para obter lucros? Né? Essa seria uma outra área, que é a área ali de
financeira, né, que seria custos versus lucro, esse tipo de coisa. Aí, aqui embaixo, ela traz a questão de canibalização, né? Então, é um ponto de atenção, né? Então, os produtos da... E aí, canibalização, não sei se está todo mundo acostumado com esse termo, mas é a ideia de, tipo, da Érica, gente, ela tem uma letra muito bonita. Canibalização, o conceito é você, de repente, tipo, vamos dizer, você tem a sua loja de hambúrguer, aí você passa a ter donuts. Se as pessoas, elas iam comprar hambúrguer, elas passam a comprar donuts, que é mais barato, você está tendo a canibalização, né? Porque você ia vender seu hambúrguer por 25, aí você vende o seu donut por 15, então, né, o seu cliente, ele entrou na loja para comprar um hambúrguer, ele gastou menos. Isso é uma canibalização, né? Quando um produto realmente abocanha o outro e você não tem ganho, você tem perda. Quando isso irá impactar nas vendas? E aí, do outro lado, que ela... Vou só terminar, Carla, aí você pode falar. Não sei se você abaixou a mão, mas... Temos capacidade para adquirir... Ah, não, tudo bem. Temos capacidade para adquirir essa nova operação? Então, a preferência dos clientes. Consigo inserir um novo produto no portfólio, né, da nossa rede de lojas? Quais são as capacidades internas? Consigo aproveitar espaço, maquinário, pessoas? Então, vejam, a gente começou ali entendendo quem era a nossa rede de hambúrguer, entendendo muito bem qual era o nosso problema, e aí a gente pensou quais seriam as áreas que a gente atacaria esse problema. Não sei se tem alguma questão, se tiver, a gente poderia, com relação a essa primeira questão, ou com relação ao que a gente já trouxe, senão a gente segue. Tem alguma coisa, Camila? Alguém quer abrir o mic para falar sobre essa primeira questão? Alguma dúvida até aqui? Acho que não, pessoal, pode seguir. Tá. Agora vamos para a segunda. Boa. Agora, essa segunda questão, ela é relacionada ali, né, se a gente usar, né, aquela metodologia que a gente trouxe aqui, agora ela condiz ali com as etapas 3 e 4, né, que é a coleta dos dados e fatos e a condução da análise. Então, essa segunda questão, vou fazer aqui para a Tati, a equipe ela começou a pensar em potenciais sinergias que poderiam ser alcançadas através da aquisição da PD. Então, aqui a gente tem 3 tabelas, cada uma fornecendo ali alguns dados relevantes. Então, a primeira tabela diz respeito a uma comparação no volume de lojas dividido por regiões e o total, ali, então, entre a MH e a PD. A segunda tabela, né, a gente tem 2 variáveis, a primeira delas é com relação ao financeiro, então total de vendas das matrizes em cada uma das empresas, e também ali as despesas com relação, né, o percentual de despesa com relação às vendas, todos os custos ali com relação a custos variáveis, operação, equipamentos e custos administrativos. E a terceira é com relação ali a vendas ainda, né? Então, lucro por venda, vendas por loja e média por mercado. Então, aí a pergunta é, que sinergias potenciais você pode imaginar, então, entre a MH e a PD? Então, aí trazendo aqui, o que é uma sinergia, né? É uma área ali onde os benefícios adicionais podem ser capturados pela soma dessas 2 empresas, né? Então, a aquisição, a fusão dessas 2 empresas estariam quais tipos ali de benefícios, né? Seja com a economia de custo ali, ou a receita adicional. É milhão, viu? Quem perguntou é milhão. Esqueci de colocar. Vamos lá. Então, o que seria aqui, né? Qual que é a ideia aqui? É olhar para essa... Aqui é a mesma tabela, tá, gente? Eu só juntei ela. E tentar entender aonde que elas se ajudariam, se beneficiariam, né? O que a MH faz bem, já que, de repente, a PD não faz, esse tipo de coisa. Então, eu trouxe aqui em destaque algumas coisas. Por exemplo, total de lojas. A MH, a gente vê que ela tem muito mais loja e tem uma presença global muito grande. Então, isso já seria uma sinergia para a PD, porque eles já vão conseguir acelerar, né? Tipo assim, então, assim, a PD, ela não tem entrada, praticamente não tem entrada na Europa, é entrada muito baixa na Ásia, então esse já seria um primeiro ponto, né? Que já
já seria positivo, né? Ela com certeza, uma vez que elas se integrassem, né? Outra coisa, elas têm um volume de vendas muito alto, né? Então, uma vez que você tiver um volume de venda muito alto, e dado que elas são de setores muito parecidos, né, setor alimentício, é provável que a gente tenha uma diminuição do custo por venda, né? Porque você não vai precisar, tem muita coisa que você consegue enxugar, né? Que mais? Aí, outra coisa que vale a pena, a gente entender, né, por exemplo, custo para equipamentos. A gente vê que o da PD, em porcentagem, ele é muito superior ao da MH, né? Então, assim, aí é outro ponto, né, de que a gente vê que existe uma oportunidade aí de entender como que a MH faz e como que a PD poderia fazer, né? Custos administrativos, outro ponto, né? Os custos administrativos da PD são quase o dobro da MH. Então, de novo, uma outra oportunidade, né? De que ela pode, né, auxiliar com que a PD tenha custos, faça um melhor uso da sua parte administrativa. Então, aqui, essa questão, ela é para você olhar para a tabela e tentar enxergar, né, por que faz sentido fazer, né? Tipo, se na primeira a gente falou de canibalização e seria, de repente, sei lá, um cuidado, né? Aqui a gente está falando do porquê que faz sentido, como que elas podem se apoiar, e aí isso aqui não para por aqui, a gente poderia ver outras coisas. Aqui eu trouxe alguns pontos, né, digamos assim, os que chamam mais atenção, mas existem outras coisas. Não sei se tem alguma questão, senão a gente segue, né? Acho que não, né? Deixa eu passar. Aí a gente vai para a terceira. Eu só queria trazer uma questão aqui. Sobre essa segunda questão, fez sentido ali, eu acho que se alguém quiser abrir um microfone, de como a Tati chegou nesse racional ali, analisando as tabelas, extraindo os números. Tem Oi, algum meninas. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, na verdade, sim. Eu fiquei mais em dúvida, sim, dessa questão da diminuição do custo de venda, assim, porque quando eu vejo MM, eu perdi, M é milhões e MM é o que mesmo? Não, é que a MH aqui é o que faz sentido com relação à do hambúrguer, né? Tipo, toda a informação da loja de hambúrguer, o PD é da Donut. Ah, não, essas unidades, 5,5 MM, 700... Isso, milhões. Isso, isso. Tá. Mas MM é milhões também, igualzinho M? Que, na verdade, ali já é 5 bilhões, e aí no outro é 700 milhões. Isso. Eu só fiquei em dúvida, assim, porque eu vejo que são empresas de tamanhos bem diferentes proporcionalmente, assim. E aí, quando falou assim, as duas têm um grande volume de vendas, lógico, é milhões e tal. Uhum. Mas são bem desproporcionais, assim. E aí eu fiquei assim, tá, mas como eu posso inferir que, tipo, o valor delas, elas são de tamanhos diferentes, então será que não é meio diferente como a gente pode avaliar o custo de venda e como eu posso concluir com esses dados que estão aqui que o custo vai ser menor, sabe? Só fiquei mais nessa dúvida. Os outros encaixaram bem com o que eu já estava imaginando, assim. Uhum. O racional, assim, seria pensar assim, que como elas são da área alimentar, que é mais ou menos, tipo, é a ideia, mas também posso, né? Por elas serem da área alimentícia, uma vez que elas, é provável que você vá conseguir fazer mais vendas com o mesmo total, entendeu? Tipo assim, porque ela já tem um mercado muito grande, né? Tipo, principalmente aí a loja de hambúrguer, ela já tem um mercado muito grande, né? Ela provavelmente, com a entrada de donuts, a gente espera que ela venda mais, né? Para ela vender menos, né? Ela fazer, né? Pensando nessa MH mais PD, nessa fusão aí, essa nova rede. Ela vai estar vendendo mais, e aí o que a gente espera é que com isso, o valor, o custo pela venda, né? Então, assim, tipo, eu vendo R$10, qual que é o meu custo? R$5, a gente espera que esse custo caia. Tipo, isso é uma expectativa. Não, tipo, não é certeza, né? Eu acho que tipo, por exemplo, para a gente dizer isso, a gente teria que ter outros números e fazer outras análises,
mas é uma expectativa, dado que ela já é bem grande, vai entrar uma outra em que ela espera-se que ela venda mais. É mais ou menos essa ideia, não sei se fez sentido. Não, beleza, eu entendi. E aí, uma última dúvida, assim, talvez eu tenha perdido, assim. Quando fala de Canibalização. Canibalização, isso. Uhum. É como, sei lá, se a MH é parecida com o McDonald's, né? E a PD é de donuts. Então, se os produtos delas foram concorrentes, seriam isso. A preocupação é que os produtos não sejam concorrentes. Vamos dizer que hambúrguer contra hambúrguer. Na verdade, o produto delas, se preocupar com cana. Ai, gente, é difícil. Sim. Se preocupar com isso é nesse sentido, assim, de não adquirir um produto novo para concorrer com o seu, né? Nem para diminuir um em detrimento do outro. Seria isso? É tipo assim, você ter, tipo, vamos pensar assim, eu vendo uma quantidade de hambúrgueres por ano, sei lá, 100 hambúrgueres, né? Vamos pensar numa loja pequena, vendo, sei lá, 100 hambúrgueres. Aí eu começo a vender donuts. E aí a minha assumption que eu estou fazendo aqui é que o donut é mais barato que o hambúrguer. Uhum. Eu não quero passar a vender menos hambúrguer. Entendeu? Tipo assim, eu não tenho ganho. Se a pessoa entra na minha loja para comprar hambúrguer, olha o donut e leva o donut. Né? Então, esse que é qual que é o meu ganho? O meu ganho é se a pessoa compra o hambúrguer e compra o donut como sobremesa. Ou se a pessoa não ia comprar hambúrguer e ela resolve entrar na loja para comprar um donut. Agora, o lance da canibalização é tipo assim, tipo, você tem uma perda, né? Tipo assim, eu tinha esse mercado aqui, essa quantidade de pessoas aqui comprava, e aí eu inseri um novo produto que ao invés dele ele ajudar, né? Então, assim, tipo, ele faz uma dupla, né? Ele compete. Como Beleza, então tá, obrigada. Imagina. Você quer falar alguma coisa, né? Você quer... Não, acho que a gente pode ir para a terceira agora. Tá. Boa. Então, na terceira questão, a gente também vai analisar os mesmos dados, que a gente trouxe ali, as mesmas tabelas, e daí vai conduzir uma análise para voltar a uma outra questão, que a equipe, ela acredita que com essa sinergia entre as duas empresas, vai ser possível dobrar a participação de mercado, que é o market share, ali da PD, nos Estados Unidos nos próximos 5 anos. E com isso, vai ampliar em 2,5 vezes o total de lojas ali de donuts. Então, qual que deverá ser o total de vendas por loja da APD daqui 5 anos para que isso seja possível? E daí a gente tem tem que assumir algumas questões aqui. Primeiro, o consumo de donuts per capita nos Estados Unidos é de R$10 ao ano hoje, e daí é projetado para crescer para 20% ao ano em 5 anos. Para facilitar. Para 20, isso. E 20, né? Por ano em 5 anos. Para facilitar o cálculo, suponha que hoje a população dos Estados Unidos seja de 300 milhões, tá? E daí, use qualquer dados das tabelas ali que vocês precisam para executar ali o cálculo. Certo. Então, aqui é uma coisa que sempre vai ter, que é você ter uma pergunta que é de cálculo. Que às vezes a gente olha que ela é bastante, tipo, acho que assim, quando a gente está lá fazendo o case, a gente fica um pouco nervoso, mas que normalmente tende a ser uma questão simples, igual aqui é uma divisão, esse tipo de coisa. Então, vamos olhar. Qual que é a pergunta? Né? Acho que aqui o legal é a gente ter muito em mente qual que é a pergunta. Aí ele vem, qual deverá ser o total de vendas por loja da PD daqui a 5 anos? Então, tanto é que aqui no meu slide, a primeira coisa, total de vendas sobre total de loja. Aí, vamos entender quais foram as informações que eles nos deram. O market, ele vai falar para a gente que a equipe acredita que deverá ser possível dobrar a participação de mercado, né? O que a gente chama de market share, né, que é tipo o seu tamanho no mercado, né? Então, o mercado de hambúrgueres por ano é 100,
a MH tem 20%, o market share dela é 20%. Então, o market share atual, o total de vendas sobre o tamanho do mercado de donuts, né? Então, aqui eu estou olhando tudo para PD, viu, gente? Estou falando MH, mas é para PD. O total de vendas da PD é os 700 milhões. O tamanho do mercado de donuts nos Estados Unidos, ele é o quê? A população dos Estados Unidos multiplicado pelo valor médio aí que ele está dizendo que é R$10 por ano. Então, a gente chega aproximadamente que é 25%. Ele nos disse que daqui a 5 anos eles pretendem dobrar essa participação. Então, vai passar a ser 50%. Então, qual que é a informação que a gente tem, que é 50%, né? A população, ele falou que a gente pode usar a mesma, o valor do que a gente chama de ticket médio, né? O valor aí vai passar de 10 para 20. Então, qual é o total de vendas que a PD vai estar fazendo daqui a 5 anos? Né? Então, aqui a gente faz as contas e a gente vê que é 3 bilhões. Qual que é o total de vendas por... Aí, vamos voltar na nossa pergunta. Total de vendas por loja. Eu já tenho ali o total de vendas, eu preciso saber o total de loja. O que ele falou? Ele falou que se esperava ampliar em 2,5 vezes o total de lojas. A gente tem 1.000 lojas, lá 1.020, eu acho. A gente 2,5 vezes, né? Aqui também, super comum fazer a aproximação. Normalmente, várias vezes a gente não usa calculadora, tá? Então, a gente faz algumas aproximações. E aí fica 2.500 lojas. Portanto, a gente pega os 3 bilhões e divide pelos 2.500. E aí dá 1.200.000 por loja. Seria, né, a terceira questão, né, então, me parece, mas acho que seria esse valor, né, de vendas por loja para que a gente conseguisse chegar nessas assumptions que você trouxe. Ficou claro, gente, como que se deu? Se alguém quiser perguntar, se, tipo, fica muito à vontade, tá? Tipo, né? Então, tá bom. Então, vamos para a última, né, Nath? Bora. Então, a gente vai para a última questão, que ali é uma situação, né, que aconteceu ali com uma das pessoas consultoras. Imagina que essa consultora, ela encontrou o CEO ali, aqui tá GB, mas é da MH, da loja da rede de hambúrgueres, né, no corredor. E daí ele te pede para resumir a perspectiva da consultoria até agora sobre se a MH ela deve adquirir ou não a rede de donuts. O que você diria, né? Então, qual que é o racional que a gente... Não deve ser aqui o sim ou não, mas baseada em todas as outras questões, a forma como a Tati ali conduziu, as conclusões que ela chegou, a ideia ali é sumarizar, né? Fazer uma sumarização e trazer ali os possíveis resultados que a Tati coletou até aqui, né? Perfeito. Então, aqui, na resolução do case, nem sempre, acho que às vezes até a gente nem chega aqui, mas muitas vezes a gente chega nesse momento, né? Então, a gente tinha um problema, né? A gente vai dar uma resolução. E aqui, eu acho que esse case em específico é muito difícil você sustentar ou não. Porque ele depois a gente vai disponibilizar para vocês, e aí tem outras perguntas no case, você vê que ele vai te levando para um caminho do sim, né? Então o que dá para dizer, dado tudo isso que a gente discutiu? Olha, acho que faz sentido, né? Essa aquisição, né? A gente tem muitos pontos de sinergia entre as empresas, né? Então a gente vê que tem muito espaço tem espaço para PD crescer, né? Então a gente está presente em países em que eles não estão. Além disso, a gente pode ver como pode ser feito enxugar algumas questões, custos administrativos, esse tipo de coisa. Além disso, olhando para o mercado de donut, ele é um mercado que tem uma perspectiva de crescimento bastante interessante, então a gente está falando em 5 anos, em dobrar, né? Então, assim, hoje, eu já vou ler aqui a pergunta. Hoje a gente está falando em R$10 por habitante, daqui a 5 anos, que é pouquíssimo tempo, né, gente, 5 anos, você já está falando de 20, então acho que é um mercado interessante para a gente entrar, e são produtos bastante complementares. Então, ao meu ver, Natália, eu acho que faz sentido, sim, essa aquisição. Boa, maravilha. Tem uma pergunta no chat aqui bem pertinente,
Nessa questão 4, o recrutador também avaliaria o seu raciocínio, a sua capacidade de comunicar para um C-level, ou seja, ali mais voltado à oratória. O que você acha, Tati? Eu acho que, assim, aqui, esse é o momento em que você vai, é o storytelling, sabe? Assim, nós partimos lá do problema, nananana, solução. Então, não, a priori, a gente não está sendo aqui julgado por oratória, né? Tipo assim, não é, quando vocês encontrarem um case de negócio, não é sobre oratória. É claro, gente, que oratória, ela tá aí, né? Tudo é sobre oratória também. Mas eu acho que o ponto aqui é mais sobre, tipo, você conseguir estruturar, né? Então, assim, você conseguir pegar e falar um sim estruturado. E aí, o grande pulo do gato é você usar as informações, né? Tipo assim, eu vi que o ticket, né, que de 10 vai passar para 20. Eu vi que eles têm entrado em vários países que a rede donut não tem. Acho que faz sentido. Então, é menos sobre a capacidade de sustentar, digamos assim, na oratória, e mais sobre você demonstrar que você entendeu, né? Tipo, eu acho que normalmente tem um fio que tá colocado ali. E só complementando, acho que a grande questão que a Tati trouxe, né? É você conectar os pontos de toda a análise que você efetuou até aqui. E também eu acho que tem aqui a capacidade de você conseguir sintetizar, sabe? Em poucas palavras, porque até então tem uma pegadinha ali que você encontrou o CEO no elevador, se não me engano. Isso. Corredor. Então, conversa de corredor tem que ser, tipo, totalmente ali, bem objetiva, rápida, né? Tem que ser um pitch. Então, eu acho que tem uma questão dessa, né? Você não prolonga muito, mas você consegue ali trazer de uma forma objetiva as conclusões. Perfeito. A Maria Gabriela perguntou aqui, não tem pergunta boba, não precisa, porque nunca fiz uma entrevista, mas tem tempo para resolução, isso é desenvolvido ali na hora. Esse tipo de business case normalmente é desenvolvido ali na hora. Então, tipo, aqui a gente está fazendo isso, a apresentação, tudo, né, para vocês, para que seja mais, a gente entende que é mais produtivo dessa forma. Normalmente, como aconteceria, seria eu entraria na sala, a Nath ia me contar o problema, eu estaria anotando e a gente vai desenvolvendo juntas. E aí eu acho que é outra dica é você ir construindo juntos. Acabou aqui que a gente acabou fazendo meio, tipo, mas a ideia seria que eu fosse falando com ela, né, assim, tá, então, sabe assim, fosse uma construção mais conjunta, né, da gente ir conversando, até para não ficar uma coisa muito silêncio, assim, inclusive, a Nath também, se eu estou me desviando muito, né, assim, eu espero que ela chegue num número, ela chega num número totalmente errado. Muitas vezes eles vão falar, olha, eu acho que o número não é esse, você quer dar uma revisada nos seus cálculos? Então, como que se dá na vida real é, tipo, você entra na sala, a pessoa vai te passar um case, vai te falar assim, olha, eu tenho esse problema, como é que você resolve, como é que você começa olhando? Tá, vamos olhar esse gráfico junto, vamos olhar essa tabela junto, o que você acha? Normalmente é mais ou menos 1 hora, né? Tipo, aí, tipo, você vai da quantidade de questão, tá? Eles vão adaptando ali. E aí, no final, você vai chegar com essa, né? Tipo, faz sentido fazer ou não fazer, mas não é algo para você levar para casa e trazer resolvido. Eu acho que só complementando, existem casos também, eu acho, mais voltados para posições de analista de dados, daí eu vou mostrar, tipo, trazendo um pouco da minha experiência. Existem casos assim, né, casos mais ou menos, business cases mais ou menos parecidos com esses, que são feitas algumas questões, mas essas questões geralmente demandam uma apresentação por meio de uma visualização de dados, né? E daí basicamente, você precisa fazer em casa, é um teste que eles te dão um tempo, alguns dias, você executa esse case em casa e faz uma apresentação, né? Um PPT, monta ali um storytelling, apresenta e depois apresenta numa próxima etapa da entrevista. Então, eu já participei de alguns cases, acho que até para Analytics Engineer eu tive que
participei de algumas entrevistas ali, alguns anos atrás, em que me forneceram ali um problema que a operação ali de telemarketing tinha que diminuir o número de tickets de atendimento, né? E dali tinha ali alguns dados, algumas considerações ali, alguns fatos, fiz a análise, entreguei algumas visualizações do que eu descobri. Foi mais uma análise exploratória, né? Acabou indo para essa etapa, e aí acaba fazendo um pouco de relação, sabe? Com o business case também. Perfeito. Acho que e acho que como a Nath falou, né? Acho que também vai muito da carreira, né? Para analista de dados, eu já vi isso ser cobrado, né? Assim, case desse tipo aqui que a gente passou. Acho que para carreiras engenheiros de dados, analíticos, engenheiro, aí às vezes eles trazem mais. Eles querem, né? Tipo, se eles querem saber se você programa, né? Aí realmente, né? Tem muitas vezes essa parte, mas é isso, gente. Não sei se tem mais alguma dúvida, a gente ainda tem um tempo, sintam-se à vontade. Se não, também pode falar, Carla. Boa noite, meninas, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer esse tempo de vocês, essa preparação toda, excelente esse material, esse papo, muito obrigada. E, assim, eu sou mais da área técnica, então eu estou meio perdida nesses cases de negócios, e eu queria dicas de como continuar estudando a partir do que vocês passaram aqui hoje. Claro, acho que tem algumas coisas que a gente pode, tem algumas, esses cases é o que a gente chama de case de consultoria, na verdade. Por exemplo, isso é um case classicão, assim, isso aqui está num livro da McKinsey, assim, não acho que eles usam hoje em dia mais, mas é o que a gente chama de case de consultoria. Posso depois colocar um slide com alguns links, tá? O que a gente utiliza mais, acho que assim, a primeira pergunta, toda vez que fala de fusão e tal, e assim, isso é sempre a questão do lucro, né? Lucro é igual a receita menos custos. Esse é um clássico. Inclusive, quando a gente olha a análise que foi feita aqui no começo, né, que a Érica fez no começo, ela está, no fundo, olhando para isso, né? Ela está tentando entender se isso aqui é lucrativo. Então, assim, essa é a pergunta. Normalmente, os cases vão ser sobre... porque, no fundo, ele quer saber isso. Essa aquisição é lucrativa? Isso vale a pena para mim ou não? E, então, se a gente vê que ela está olhando isso. Essa é a formulazinha mais básica, mas eu acho que aí existem outras coisas e tal. Depois eu faço, quando a gente soltar, eu coloco também alguns links para vocês darem uma olhadinha. E também aqui tem a Nath colocou aqui um link de um livro, que é da onde a gente tirou toda essa estruturação e tal, que é a forma clássica, né, de resolver problemas. Eu só complementaria que quando a gente parte de uma área técnica, o que você pode muito bem correlacionar são possíveis projetos de análise de dados mesmo. Então, você baixar ali, por exemplo, datasets no Kaggle, que geralmente tem algum caso ali de negócio simples, em que você pode responder algumas perguntas usando análise exploratória. Você também está usando ali seu pensamento, tipo, o pensamento analítico, para desenvolver, para coletar, entender o problema, coletar os dados, conduzir a análise e desenvolver as conclusões. Então, pode ser bastante aplicado ali a você fazer essa análise usando Python, usando SQL, criando um notebook ali no Jupyter. Pode ser também essa outra vertente, né? O que a Tati trouxe aqui é mais conduzindo ali, partindo de um problema ali de consultoria, mas isso pode ser muito bem relacionado ali aos projetinhos que a gente fala bastante aqui na comunidade, né? Portfólio, até, de resolução ali de problemas por meio do Kaggle, usando Python, alguma outra ferramenta.
Do meu lado, por exemplo, quando eu trouxe aqui a questão de resolução de um problema de negócio por meio de Analytics Engineer, eles não querem necessariamente saber se eu sei programar. Isso é uma outra parte de uma entrevista técnica. Mas eles querem entender se eu realmente tenho pensamento analítico. Consigo ali entender o problema, consigo dividir esses problemas em várias etapas. Acaba não tendo uma pergunta certa ou errada, né? Entre candidatos pode variar, mas eu consigo formular perguntas, trabalhar em cima dessas perguntas, fazer algumas análises, mostrar alguns resultados por meio dos dados. Geralmente é essa ali técnica que eles querem entender. Tá? Meninas, e Maravilha, muito obrigada. uma coisa, né? Acredito que nessa área de dados, principalmente quem está iniciando, né, na jornada, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, como é que eu treino o meu pensamento analítico, né? Então, assim, de acordo com a carreira de vocês, né, desde a transição até esse momento, quais foram as coisas que vocês já fizeram que ajudaram a desenvolver esse pensamento analítico? Quer ir, Nath? Mas... Pode ir, Tati. Vai parecer... Assim, de verdade, gente, eu acho que tem essa coisa de quebrar problema em caixas, assim, não que... Mas eu acho que isso ajuda. E eu acho que quando a gente começa a olhar... Porque, na verdade, é assim que a gente faz na vida, né? Então, eu abro minha geladeira e não tem comida. Mas por que eu não tenho comida? É porque eu não fui no mercado? É porque eu não tinha dinheiro? É porque... sabe, assim... Acho que quando você começa a questionar por que as coisas funcionam, né? Então, assim, falando rapidamente do meu histórico, eu fiz algumas entrevistas desse tipo. E aí chegava um momento na minha vida que às vezes eu chegava, assim, numa rede do McDonald's e começava a pensar, quantos hambúrgueres será que eles vendem aqui num dia? E aí você começa, tipo, qual a quantidade de pessoas, enfim. Que está passando aqui. Então, eu acho que isso me ajudou a, tipo assim, tentar me questionar quais são as coisas, e aí eu acho que o exercício é de fazer as quebras, né? Tipo assim, a gente não resolve as coisas de uma forma grande, né? A gente vai no incremental, né? Então, acho que isso é uma das coisas que me ajudaram. E você, Nath? Bom, falando bem no início da minha carreira, quando eu comecei ali como estagiária em análise de dados, foi quando eu comecei a criar dashboards para vários times. Então, tinha muitas demandas ali de relatórios e tudo mais, eles precisavam de um relatório XYZ com as métricas ABC. Cara, eu não entendia por que exatamente eles precisavam daquilo, mas entendi, tá, eles precisam de um dashboard que tem essas 3 métricas. Tá, mas para eu chegar nessas 3 métricas, o que eu preciso entender primeiro do negócio? Então, comecei a fazer entrevistas ali com pessoas daquela área que manjavam ali do negócio, tá? Comecei a coletar, então é a definição do problema. Depois, comecei a dividir esse problema em algumas partes, tá? Quais que são as fontes ali dos dados para eu conseguir reproduzir essas métricas, montar as visualizações. Por que eu estou falando isso, tá? E por que eu vou conectar de novo com essa outra dica que eu dei de vocês começarem a variarem ali os datasets do Kaggle, fazer análise exploratória, visualização, porque foi por meio das visualizações de dados ali, eu comecei a interpretar e comecei a associar uma variável com a outra, e eu desenvolvi bastante pensamento analítico por meio disso, sabe? Então, fui respondendo perguntas de negócio muito simples, até porque eu era estagiária, eu não conseguia desenvolver muito até ali, naquela época, e conseguia, assim, número de vendas, número de matrículas ou pessoas graduadas, né? Naquela época eu trabalhava numa startup de educação. Fui ali montando as visualizações, tirando alguns insights ali, começando a entender a evolução daquela métrica de vendas ao longo do tempo. Teve algum pico, alguma queda, por quê? Então, isso me ajudou a desenvolver ali mais de forma bem prática, estou colocando aqui, tá, gente? Isso que me ajudou ali bem dia a dia, construção de dashboard, visualização de dados para conseguir associar ali uma coisa com a outra e entender muito mais do negócio também. Boa, meninas, show de bola, amei as dicas. Mas alguém tem perguntas, meninas? Aproveitem essa oportunidade. Tirem dúvidas.
perguntem. Teve uma perguntinha aqui falando sobre Select. Chegaram a responder? Eu não sei se eu me perdi. Mas aqui fala, para o case, quais tipos de Select que mais solicitam? Desculpa. Eu não sei se eu entendi a pergunta, tô tentando buscar aqui. Ai, perdão, gente, os cachorros começaram a latir aqui. Deixa eu voltar aqui. Quem perguntou foi a Priscila. Priscila, você gostaria de falar para a gente a sua pergunta? Oi, boa noite. Seria, por exemplo, tem tipo de consulta específica que eles pedem ou não? Ou é mais para construir o dashboard? Quando você diz select, Priscila, é uso de SQL? Isso, são as consultas no SQL. Geralmente são etapas de uma entrevista, assim, vamos alocar ali tipo, para uma entrevista para uma posição de analista de dados. Geralmente entrevistas em que eu já participei que teve ali questões de SQL. Geralmente são perguntas muito traz algum problema de negócio, mas são perguntas muito bem direcionadas. Ó, eles vão te mostrar um set de dados ali e vai falar, quantas vendas por mês a gente tem? Então, a gente faz o select, faz uma soma do número de vendas, né? Um count do número de vendas, né? E agrupa isso por mês, por exemplo. Então, geralmente são perguntas, tá? No caso em que são problemas de negócio ali relacionados a SQL. Visualização de dados também, então eles podem trazer geralmente também é quebrado por perguntas, né? Então eles podem te trazer alguma pergunta e falar, olha, eu quero entender o volume de vendas por ano. Que tipo de visualização você poderia me recomendar? Eu poderia recomendar ali uma visualização de linhas, né? Um line chart, que seria ali a melhor prática ali para a gente analisar a evolução de uma variável, por exemplo, ao longo do tempo. Ficou mais claro? Entendi, perfeito. Obrigada, viu? Perfeito, meninas. Mas alguém quer falar alguma coisa? Oi, Nath, você ia falar algo? Eu te cortei? Não, aqui tem uma aqui falando de fórmulas. Quais são as fórmulas mais usadas em case? Eles dão. Acho que a Tati respondeu, foi? Isso, a Tati ela falou sobre, ela até mostrou aqui no slide. Mas se você quiser complementar, Nath, pode ficar à vontade, pode falar. Não, acho que, tipo, como estava lá em cima, eu estava procurando eu procurei a dúvida, acabei fazendo essa confusão. Mas acho que é isso, então. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Acho que tem 2 minutinhos aí. Acho que ninguém quer mais falar nada. Vocês têm alguma consideração a fazer? Meninas, querem falar mais alguma coisa? Né? Tem esse espaço aí aberto desses minutinhos, então podem ficar à vontade. Eu só complementaria aqui que, bom, acho que pode ser um pouco intimidador esse tipo de case, esse tipo de perguntas, mas a ideia é ser sempre uma conversa aqui. Aqui a gente quis mostrar mais a resolução de como a gente resolve um case, mas a ideia é ser uma conversa, uma discussão. Então, geralmente, vocês têm a liberdade de refazer perguntas para a pessoa entrevistadora, sabe, para discutir ali uma variável ou outra, se vocês entenderam. Não se acanhem, se vocês se depararem com um problema assim, com uma entrevista, não se acanhem, não é tão intimidador, não deveria ser, sabe? Se for, de repente, sei lá, aí o problema pode ser com a cultura da empresa, mas geralmente não precisa ser, não precisa ser dessa forma. Pode ser de uma forma ali mais leve, em que vocês possam conduzir ali o case de uma forma de conversa, de discussão, tá? Geralmente é o que é solicitado, até para eles poderem entenderem o seu raciocínio e eles entenderem se você está aberto até o feedbacks ou não, né? A troca que você faz com outra pessoa. Eu acho que o que eu queria trazer é bem na linha do que a Nath falou. Eu sei que é um pouco, acho que pode ser intimidador mesmo, no sentido de que
Eu lembro quando eu comecei, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou saber, né, velho? Pelo amor de Deus. E aí, o que eu queria falar é se alguém for, acho que assim, quando tem esse tipo de case, normalmente a gente fica sabendo, até porque a gente dá aquele Google para entender como é que se dá a entrevista da empresa. Se alguém tiver esse tipo de case em específico, pode me procurar, tá? A gente pode, enfim, treinar aí e tudo mais. Esse tipo, e não só esse tipo de case, né, gente? Eu acho que eu tenho entrevista que uma entrevista é uma grande dança, né? Então a gente precisa saber como é que dança, para onde é que vai. E esse aqui em específico, que eu acho que ele é bastante específico e bastante intimidador, é o business case, né? Ele é uma dança. Então, assim, por um momento, se às vezes, acho que para quem viu, de repente, pela primeira vez, fica sem condição, né? Mas eu acho que é o treino, é fazer outros, é fazer de novo. E aí eu queria muito me colocar aqui à disposição para ajudá-las, se vocês precisarem. Tá bom? Amei, meninas. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, da Nath, da Tati, e de todas as participantes que estiveram aqui hoje, tá? Muito obrigada. É como as meninas falaram, né? A princípio é uma novidade, então pode ser intimidadora mesmo, mas tudo é prática, treinando, é estudando, até, né, ficar aquela coisa mais suave, mais legal. E, gente, amanhã teremos mais uma mentoria para a gente fechar o mês de outubro, tá? Amanhã será mentoria sobre como conciliar maternidade e trabalho na área de dados. Então, vai ser muito legal. Vai ser às 19 horas também, tá? Então, aguardo todas vocês amanhã aqui com a gente. E muitíssimo obrigada, meninas. Boa noite. Beijão. Obrigada. A gente, brigadão. Boa noite.